Vamos para mais uma leitura hoje no tema de espiritual. Estou usando Midnight Magic e o Tarot de Ki. Ok, vamos lá ver qual que é a mensagem de hoje para vocês. Estamos falando de uma pessoa que está fazendo muita magia natural. Magia natural, magia do caos, magia com dragões também. Assim, não é um problema, né? Fazer essas magias. Mas você tá ultrapassando um limite corpóreo de manipulação energética. Aqui tá falando que as pessoas pensam que é somente, vou fazer um feitiço, aprender e fazer. Não. Tem uma parte da manipulação energética que a gente tem que trabalhar no físico para que a gente possa, quanto mais a gente faça magias ou o nível de magia seja mais fraca, mais forte, independente, e, da, e tanto que ela vai alcançar essa magia, a gente tem que estar preparado fisicamente também para a gente poder comandar esse tipo de energia. Porque às vezes a gente não consegue. E isso acaba você levando muitos problemas. Não diria rebotes na magia, mas é como se você acabasse tendo muito problemas no físico, no corpo físico por causa disso, tá? Aqui tá falando que você tá sentindo muitas dores nas mãos, nas costas, dor de cabeça. E na nuca aqui tem a ver com isso, tá? O corpo não está aguentando manipular o tanto de energia que é necessário para fazer os pedidos que você faz. A questão é que estão pedindo para você trabalhar isso bastante. E não é uma forma energética, literalmente. As pessoas. Aí estão falando de uma mediunidade. Falam assim, elas falaram assim: a mediunidade é um dos pontos desse trabalho. Que pensa que mediunidade é só você canalizar, só você sair do corpo, só você ouvir espírito, ver. Não. Tem os chakras e tem um núcleo de mediunidade que você escolhe trabalhar. Cada mediunidade é ligada a um chakra diferente, dependendo do tipo de mediunidade. E tá falando que é esse núcleo específico, esse chakra específico precisa ser trabalhado. E também tá falando sobre cada tipo de vertente mágica, exemplo, magia natural, a gente vai ligar mais às plantas, às árvores, os celtas, há culturas que têm mais isso. Por exemplo, os tupis é um exemplo também, depende de cada tradição ali, mas estão ligados mais à natureza em si, árvore, planta, animais. E também tem a parada do pessoal da magia de dragões, por exemplo, é ligada aos dragões, especificamente a uma raça. Já a do caos é ligada ao caos, que não é um estado, mas é o caos. Então, cada vertente mágica, cada local, seja ligado à cultura, à raça, ou um espaço, ou uma dimensão, seja no que for, ela exige um nível de desenvolvimento físico e do núcleo e do tipo de mediunidade, caso seja necessário, para praticar esse tipo de específico de magia, para ser trabalhado para que você sustente isso. Então aqui tem que ter uma preparação maior. Ele está falando que tem que começar a trabalhar isso. Aqui estão falando que é um grande problema, né, trabalhar isso nesse físico em alguns aspectos, não todos. A mediunidade você consegue, os núcleos, eu acho que com o trabalho dos chakras e da meditação você consegue. Mas você tem dois caminhos. Ou você faz isso sozinho ou você procura alguém. Só que as pessoas não vão entender dessa forma. Vão trabalhar isso de forma separada. E não é para trabalhar separado, é integral. Que uma coisa liga a outra. Aqui tá pedindo para que você use essas canalizações que você faz de magia, de testes, que você use para canalizar a forma que você vai fazer esse processo aqui. Para que você não tenha problemas físicos muito fortes. Que se continuar, vai começar a dar mais problema. E aqui eles estão falando que eles explicaram mais ou menos como é que é, né, os pontos, mas que não é tão simples assim.
Isso vai depender também de quê? Você vai trabalhar o chakra, a mediunidade e o núcleo que é seu, mas você tem que trabalhar também o desenvolvimento do que é necessário para manipular aquele tipo de magia específico. Do caos é um tipo, dragão é um tipo, da floresta é um tipo, cada lugar tem o seu tipo, entendeu? Cada egrégora tem um núcleo específico energético dentro do corpo. Por exemplo, vamos supor que na vida passada você era egípcia. Tem os núcleos egípcios em algum lugar do corpo específico que é trabalhado para você fazer magia egípcia. Isso serve para os celtas, serve para os dragão. Cada lugar tem uma coisa específica. Que não é só sobre o basicão que aqui diz. Esse é o muito problema que falam sobre essa falta de informação. Que eu vi falando aqui no canal, sempre. Sempre, 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 sempre. É essas coisas, entendeu? E de muitas outras. Então isso aqui precisa estar trabalhado, tá? Isso vai dar problema. Não sei nem se tem mais alguma coisa para dizer, né? Que depois desse recado aqui. Aqui tá falando que é pra você ir atrás da informação e se especializar, e não pra ensinar os outros, sendo que você nem você mesmo sabe. Porque isso vai te dar mais problema ainda. Porque pra ensinar os outros isso aqui, você tem que dominar isso totalmente. Fazer os testes, ter o embasamento necessário, porque nesse mundo tudo é embasamento teórico. Então você tem que ter, entender todas as fases desse processo pra você saber ensinar as pessoas, coisa que você não tem. Então, antes de você ensinar para os outros, você aprende pra você. E é melhor manter pra você do que pros outros. Estranho isso, né? Por quê manter pra você do que pros outros? Que as pessoas são maliciosas e elas não aceitam o novo e o diferente. Então, guarde pra você certos conhecimentos. E outro tem um aviso importante aqui. Cuidar disso o mais rápido possível, porque pode agravar com o tempo, mas que isso pode te levar até ter uma doença grave. Porque o que os outros pensam que doenças vêm do físico, não. Elas se instalam primeiro no espiritual, seja de forma energética, seja feito por magia, pensamento, seja qual for a forma emocional, vem do espiritual para depois ir no físico. Serve para qualquer tipo de doença, tá? Estão falando que até as virais são assim. Não, eles não vão falar, não vou entrar nesse mérito, mas é só para entender o que a gente tá querendo dizer aqui, tá? É isso o recado, gente, que a gente tem hoje. Cuide-se aí, quem for essa mensagem, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo.